O guia definitivo do Código Civil, artigo por artigo, está de volta e a gente volta com o livro 1, título 1, capítulo 3, seção 2, falando sobre a sucessão provisória do ausente. E a gente continua e você já deve ter notado, espero eu, que a sucessão provisória do ausente é a parte do procedimento mais longa que a gente tem. Lembra? São 3. A primeira etapa é a curadoria dos bens do ausente, super simples. Depois a sucessão provisória e depois vem a terceira, que é a sucessão definitiva. Mas a estrela é essa aqui. Por que a sucessão provisória é a estrela? Justamente porque ela é a etapa mais longa no tempo. Quão longa? A gente vai descobrir mais adiante. Lembre-se, para requerer a curadoria dos bens do ausente, quanto tempo que nós precisamos? 0. 0 de tempo. E para a sucessão provisória, quanto de tempo? 1 ano ou 3 anos, se o ausente deixou representante ou procurador. Pois bem, vamos continuar com a nossa sucessão provisória. O artigo 34 vai falar, olha, o descendente, o ascendente ou o cônjuge, sentiu falta de alguém? Para variar, né? O legislador esqueceu do companheiro. Mas a gente faz interpretação extensiva e também fala no companheiro. Que for sucessor provisório do ausente. Opa! Sucessor? Esse povo aí é sempre sucessor? Não. Às vezes é um neto que vai ser o administrador e o pai dele está vivo. O neto do ausente. O pai dele, filho do ausente, está vivo. Quem que vai receber? O pai dele. Ele não. O cônjuge, depende do regime de bens, o cônjuge não vai ser sucessor. Ele vai receber apenas a meação. Então, quando eles forem, fará jus a todos os frutos e rendimentos dos bens que lhe couberem. O ausente deixou uma casa, essa casa está alugada, quem ficou com a casa alugada? O cônjuge. O cônjuge fica com o aluguel é dele. É basicamente isso. O ausente deixou um investimento, uma poupança, essa poupança gera juros? Gera. Os juros são dele. Frutos. Deixou uma fazenda? E a colheita? A colheita é dele, do sucessor. Descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Veja, 2 obrigações que os descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro não têm. 1, prestar contas. Eles precisam prestar contas? Não, porque o fruto é deles. 2, eles têm que capitalizar metade dos frutos? Não, eles ficam com todos os frutos. Então, os outros sucessores, basicamente quem? Os colaterais e os sucessores a título testamentário. Então, lá no testamento, titio deixou uma fazenda para mim. Eu não sou descendente, ascendente, nem cônjuge ou companheiro. Eu sou colateral, colateral de 3º grau, sobrinho. Eu recebo a fazenda, metade do que a fazenda der vem para mim, a outra metade eu vou capitalizar. O que é capitalizar? Botar num troço que dê juro. Então, eu vou botar num investimento, numa poupança, num título que dê juros. Entendeu? Basicamente é isso. E claro, aqui nós estamos falando do fruto. Aquilo que dá de lucro. Metade vem no meu bolso, a outra metade eu capitalizo. E deverei prestar contas anualmente. O parágrafo único fala, olha, se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Agora você começa a entender a estrutura. Nesse meio tempo, o ausente reaparece. Por quê? Ele sumiu de sacanagem. O filho
que ficou com os aluguéis da casa, vai ter que devolver? Não. O sobrinho que ficou com a colheita da fazenda, metade. A outra metade ele capitalizou. Essa metade que o sobrinho recebeu, ele vai devolver? Não. E a metade que ficou capitalizando lá? Essa sim, porque não ficou com o sobrinho. Tá? Isso quando ele tiver uma ausência involuntária ou voluntária e injustificada. Se a ausência for voluntária e justificada, aí não. Aí ele vai receber de volta os frutos e rendimentos. Entendeu? Então sumiu por quê? Porque sofreu um acidente de carro e ficou perdido lá e perdeu a memória, ninguém sabia quem era e não sei o que, não achou ninguém mais. Meu Jesus do céu. E aí? Ficou 3 anos sem memória. Recobrou a memória e voltou. O filho recebeu os aluguéis, vai ter que devolver. O sobrinho ficou com os lucros da safra da fazenda, metade, vai ter que devolver. Amanhã a gente volta com o artigo 34, falando mais alguns detalhes sobre a sucessão provisória. Não esqueça, hein? Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, deixa aí o seu like e, claro, siga lá, ó, no Instagram também. É só você acessar aquele QR Code. Até amanhã.